Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Eu sou um homem feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu e a minha família somos felizes. Porque nós já não servimos mais aquela velha religião. Vivemos mais de 40 anos ali dentro, ouvindo mentira sobre mentira. Porque a única coisa que segura o povo dentro desses grandes movimentos são as mentiras, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Porque tudo que a Bíblia diz faça, eles não fazem. A Bíblia diz não faz, eles fazem. Eles criam os seus próprios estatutos. Eles criam as suas filosofias, cria ali dentro, tira de dentro da sua mente. Alguns chegam a dizer, na minha igreja eu não aceito isso, no meu ministério tem que ser assim, eu não aceito que seja assim, comigo tem que ser assim, então é com ele. Não tem nada a ver. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos a diferença da Bíblia com eles. Você olha para a igreja A, a igreja B, a igreja C, apenas movimento. Movimento, grandes congressos, encontros, aí cantores, vem aí grandes profissionais, homens conhecedores. Conhecedores do quê? Da Bíblia? Sim, mas não obedece nada da Bíblia. Professores de escola bíblica dominical, grandes teólogos, e as pessoas esperam por esses homens, achando que eles vão trazer alguma coisa importante, na verdade, não traz nada para edificação. E a palavra que eu tenho neste momento é essa: devemos vigiar, e sempre vigiar, e nunca deixar de vigiar. Porque Jesus disse em São Mateus 26, 41 e 42, é importante vigiar, para que não fazemos o que é errado. Se nós estamos atentos olhando, nós não fazemos nada de errado. Eu quero contar aqui algo que aconteceu dentro de uma determinada igreja pela qual eu servi há muitos anos atrás. Eu creio que isso foi por volta de 79, 80 por aí. Apareceu na nossa igreja um casal. Era um casal novo. Ele deveria ter ali seus 42, 43 anos, mas ela era bem mais jovem do que ele. Dizendo que era um casal de missionário. E viviam pregando o evangelho. E queria unir ali com a igreja em que eu estava nessa época. E o pastor, o presidente dessa igreja, disse para este casal: olha, eu não conheço vocês. Eu não posso receber vocês. Como eu posso? Vocês não trouxeram carta? Naquela época existia tal de carta de apresentação. Não, mas nós somos de São Paulo. Estamos aqui andando, pregando, estamos fazendo uma obra missionária. Ele disse: eu vou falar com a igreja. Se a igreja aceitar, eu lavo minhas mãos. Tudo bem. E falou com a igreja. E a igreja disse assim: olha, se for por pouco tempo, por uns 15 dias, nós podemos deixar ele ficar aqui conosco. Porque no fundo desta igreja havia uma pequena casa, uma casa mais ou menos de 2 cômodos, onde ali dormia algumas pessoas que vinham da igreja, passavam a noite ali, tinha uma casinha, tinha ali um fogão, tinha umas coisas ali.
E a igreja diz, por uns 15 dias nós podemos experimentar. E este casal entrou. E ele falava muito bem. Eu não vou dizer o nome dele, nem o nome dela. Mas eles são aí de uma cidade bem próxima de São Paulo. E esse casal começou a morar dentro da igreja. E ela cantava muito bem. Ele pregava muito bem. Passou-se alguns dias, eu creio que menos de um mês, ele colocou cartaz, faixa, na rua, convidando o povo. E ele começou a fazer um certo movimento. Mas eu creio que menos de um mês. Ele um dia terminou o culto, nós fomos embora e ele ficou. E a mulher estava lá no fundo, dentro da casa, e ele ficou na frente conversando com o pastor, o presidente do ministério. E ele começou a reclamar da vida. Daí a pouco ele começou a chorar. E começou a bater a cabeça dele na parede. Aí o pastor diz, o que está acontecendo? Ele diz, eu tenho uma confissão a fazer. Eu estou profundamente arrependido. Eu tenho uma confissão. Ele falou assim, mas qual a confissão? Ele falou, esta mulher que está comigo não é minha esposa. Não é sua esposa? Não é. Então, a partir de hoje, você não vai mais ficar com ela. Eu vou mandar ela para a casa de um obreiro e amanhã cedo você some daqui, você vai embora. Mas você vai ter que me contar esse caos. E ele começou a contar o caos. Ele diz, olha, eu era um pastor de uma igreja, eu era pastor da Assembleia de Deus. Eu tinha 360 membros na minha igreja. E essa moça, ela veio da Igreja Batista. Ela poderia ter seus 21, 22 anos, não tinha mais do que isso. E ela sentava sempre no primeiro banco e olhando para mim. Ela não tirava os olhos quando eu estava pregando. Aonde eu estava, ela estava olhando para mim. Mas eu nunca notei. Mas a minha esposa começou a perceber que algo não estava certo. E um dia ela disse assim, fulano, aquela moça que veio da Igreja Batista, que está conosco, ela te olha demais. Ela fica te encarando. Quando você passa, ela olha para você, você está no público, ela está sempre no primeiro banco, sempre te olhando. E o pastor diz, isso é preocupação sua, deve ser ciúme seu, não preocupa com isso não. Isso é coisa normal. Talvez ela está se sentindo bem, gosta da mensagem. Não, mas mesmo que você não está pregando, ela está olhando para você. Mulher, não se preocupa com isso. Mas alguns dias se passaram. A esposa deste pastor veio novamente e disse, fulano, eu sonhei com você, de novo, com aquela moça. Mas já vem você de novo. Desta vez foi pior. Eu te vi você debaixo de um pé de manga, com essa moça, e vocês estavam se acariciando debaixo de um pé de manga. Ele disse, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, conforme eles costumam dizer. E ele diz que não levou muitos dias. A esposa não veio na igreja, estava ele, não veio nenhum dos filhos. E essa moça estava na igreja. Quando terminou o culto, todos foram embora e ela começou a conversar com ele. E ela se declarou que estava apaixonada por ele. Eu creio que ele também estava da mesma forma. Desde o momento que a mulher falou com ele, eu creio que despertou dentro dele. E ele falou, o que fizemos? Fugimos, saímos dali e fomos para um local. E quando eu cheguei no local, estava debaixo de uma árvore. Quando eu deparei,
aquela árvore era o pé de manga. Era o pé de manga pela qual a minha esposa tinha dito. E eu lembrei, como disse aquela passagem de Pedro, quando o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus disse. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele lembrou, mas não podia mais. Já tinha feito o que era de errado. E dali eles saíram, somente com a roupa do corpo. E vieram, passando de um lugar para o outro como um casal de missionário, mas na verdade era fugitivo. Tinha deixado a família. Ela era solteira, mas ele era casado e tinha um compromisso com Deus. O que eu quero dizer com isso? Que no dia seguinte, o pastor mandou que aquela moça fosse embora e ele mandou também embora, sumir dali, porque estava enganando, mentindo. Passado mais ou menos uns 2 meses, naquele tempo não tinha essa facilidade, nem orelhão não existia naquela época. Muito difícil a comunicação. A esposa passou com um filho mais velho, eu creio, parece de 14 anos, procurando de cidade em cidade sobre o marido. Passou aqui na cidade que eu moro. Naquele tempo, não havia tanta igreja como existe nos dias de hoje. E na Assembleia de Deus, só aceitava se fosse com carta de recomendação. Como ele tinha saído da Assembleia, não tinha como ele voltar na Assembleia. Então ela procurou a igreja nossa, que era uma igreja missionária, e o pastor disse, olha, ele esteve aqui mesmo, mas ele já seguiu viagem, está aí para frente. E ela tomou outro rumo e foi embora. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso que aconteceu dentro da chamada igreja evangélica. Dentro do lugar em que é para ser exemplo para os que estão de fora. Para que todos que olham para a igreja e vê a igreja como exemplo. Falta do quê? De vigiar. Porque não vigiou. Ele sendo o líder, o pastor da igreja. Ah, mas isso aconteceu naquele tempo. Continua acontecendo até o dia de hoje. As igrejas que mais se escandalizam são as igrejas evangélicas. Você vê um escândalo em cima de outro escândalo. Por quê? Porque o homem não muda. O homem não transforma. O homem continua sendo mau. Ele é mau e continua sendo mau. Porque não há mudança no homem. O homem não consegue, dentro de si mesmo, ele se tornar uma boa pessoa. Porque o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo, ele disse, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que isso sirva de exemplo para aqueles que dizem que não faz as coisas erradas, que ele é transformado, que ele é uma bênção, que ele vive na graça. Cuidado, porque o apóstolo São Paulo disse, 10 e 12 de Coríntios, que estão de pé, cuida para que não caia. Eu quero nessa manhã te agradecer a você que está me ouvindo e que continua me ouvindo. Graça e paz para todos.